Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Por Onde Anda. Dessa vez a gente vai conversar com o Dedê, ex-lateral do Atlético. Dedê, muito obrigado aí por aceitar participar com a gente. Pô, é um prazer, Samuel, Túlio aí, tá podendo fazer esse bate-papo com vocês aí. É uma satisfação imensa da minha parte. Ao meu lado, pela primeira vez aqui no Por Onde Anda, o Túlio Kaiser, setorista do Atlético. Obrigadão por aceitar, ô, Túlio, fazer esse bate-papo aqui com a gente, vai ser muito legal. Bom dia, Samuel. Boa tarde, Dedê na Alemanha. É um prazer estar aqui hoje. É a primeira vez que estou falando. Vamos lá bater um papinho legal aí com o Dedê hoje. Isso aí. Dedê, a gente sempre começa esse quadro falando sobre o momento atual que o ex-jogador do Atlético, Cruzeiro, vive. Eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse para a galera que não te acompanha tanto, como que é a sua função relacionada ao Borussia Dortmund. Você está morando em Dortmund, né, na Alemanha. Queria saber como que funciona isso. Você é embaixador do Borussia? Você tem alguma atuação em relação ao mercado do Borussia? Queria que você falasse um pouquinho como que é a sua rotina aí trabalhando no Borussia. Então, eu moro aqui na Alemanha, né, em Rédica. Rédica é como se fosse Contagem. Minha casa há mais de 18 anos, eu comprei minha casa aqui. Eu nunca imaginei, né, para quem veio ficar só 3 anos, fazer o pé de meia, comprar uma casa para a família e voltar. Hoje já se vão aqui 23 anos de Alemanha já, né, e 18 anos que eu comprei essa casa e moro aqui do lado. E graças a Deus, hoje eu tenho que agradecer a Deus que o Borussia Dortmund me proporcionaram, né? Então, hoje eu vivo aqui na Alemanha, vivo no Brasil também, fico 2 meses aqui, 2 meses aí, ou um mês aqui, um mês aí. Tenho minhas coisas aí, né? E pelo Borussia Dortmund estou sempre ativo, fazendo quando vai abrir uma loja, tem um time de legenda que fala, vai viajar agora, depois da manhã, domingo, a gente vai para o Vietnã. A gente jogou agora em Gana, 2 meses atrás, a gente vai para o Vietnã agora domingo. E eu estou sempre participando, representando o Borussia no que eles me ligam, mas não tenho nada fixo, né, que fique bem claro, assim, não tenho nenhum contrato com o Borussia fixo. Graças a Deus, tenho as portas muito abertas aqui, mas foi até uma opção minha, não tinha intenção de trabalhar na categoria de base, eu trabalho nada, eu quero viver livre, né? Viver livre. Então, eu falei com eles sempre quando eu puder representar, for somar, como eu estou fazendo direto para o Borussia Dortmund, bem. Eu não quero perder o meu prazer de ir quando eu quiser para o Brasil ou para a Alemanha. E você participa de algumas negociações, assim, mesmo que indiretamente, eles chegam a te perguntar ou pedir para você falar com tal jogador aqui do Brasil, quando eles têm algum interesse? Sim, me procuram. O Zorc agora, que encerrou a carreira agora, né, no meio do ano, o Zorc me trouxe para o Borussia Dortmund. Ele ficou mais de 40 anos. Foi a primeira contratação dele. Ele parou de jogar e foi no Atlético aí me contratar. E é um pai, fala que foi o primeiro erro dele. Ele fala, primeira merda. É um amigão, assim. Aí teve a despedida dele agora, 2 meses atrás. Eu estava no Brasil, vim para a Alemanha, dele, que a mulher dele me ligou, o Borussia, né? E era muito importante, a primeira contratação dele, e tudo que ele representou no clube aqui, em passar as fases boas e ruins, né? Como jogador e diretor também. Então, é, sempre vários jogadores, a contratação de vários jogadores, desde a minha época, eu jogava, né? Já fazia isso, né? Como intermediário, não como empresário, não sou empresário, nunca tive empresário. Vim para o Borussia Dortmund, o Augusto Castro, que fez a negociação, chegou aqui, meus 20 anos, os meus 13 anos de Borussia, sempre negociei sozinho meu contrato, né? Começo, tipo, depois a gente foi arranhando, a gente foi tendo com papel e a caneta, isso aí não tem como fugir muito, e então o Borussia me liga, hoje o Sebastião Barreiro, meu companheiro de time, jogou 10 anos junto com o Borussia Dortmund, hoje ele assumiu no lugar do Zorc, e a gente tá sempre conversando, graças a Deus. Você pode citar alguns aí mais recentes que você teve alguma participação? Se eu não me engano, o Renier foi o último brasileiro que foi no Borussia, né? Sim, o Renier recebi, inclusive eu e o Sebastião Queiro, há 2 anos era auxiliar do Zorc, era um diretor, mas auxiliar, estava preparando para entrar, e aí quando eles me ligaram, falando, negociando com o Renier, o que eu achava, falei, né, do que eu acompanhei ele pelo Flamengo, liguei para o Brasil também, peguei informações do Borussia, e eles se encantaram muito, contrataram ele, né, quando chegou aqui, a gente foi lá, no centro, na sede do Borussia Dortmund, eu e o Sebastião Queiro, e a chegada dele, a estrutura possível, né, para ele se sentir bem no
clube. Infelizmente, ele não foi muito bem no clube, assim, aqui em termos dentro de campo, mas muito bom, né? Mas como eu falei, a gente está sempre perguntando, né? Mas lógico que graças a Deus um pessoal de marketing teve os últimos anos do Borussia Dortmund de transferência surreal. Dembélé, os caras foram buscar o cara Pulisic, Lewandowski, os caras foram buscar os 8, 100, 90, né? E o Lewandowski foi de graça, um ano antes do Lewandowski sair, o Lewandowski comunicou que ia embora, tinha mais um ano de contrato, o Bayern estava pagando 30 milhões, o Borussia falou que não. Pode ficar um ano aqui, de graça. E aconteceu isso. Então hoje a gente fica feliz que o clube está estabilizado. Ô, Dedê, queria que você falasse também um pouquinho sobre as suas quadras aqui em Belo Horizonte, como que está o andamento disso, tem alguma parceria com algum clube aqui de BH? Então, cara, isso aí caiu de paraquedas, né, cara? A gente criado na rua, jogando bola no asfalto o tempo todo. E aí eu comprei um terreno na Orla da Lagoa ali muitos anos atrás, e era um clube, e tinha uma quadrinha lá, e a gente fez outra quadra, e depois fez outra. O Sossô tem 3 quadras lá hoje, sintética, que é um dos melhores campeonatos de fut 7 acontece lá, né? Que é o campeonato da Liga 7 do Peixoto, né? E a gente loca a quadra, tem peladeiro, e a gente acabou assim, como eu fui criado na Várzea, o campo do Santa Cruz também, a gente fez o campo do Santa Cruz, se intercou ele junto com a prefeitura, a gente se intercou, né? A gente fez o contato com a prefeitura, né? Mas a gente que se intercou, sem nenhuma ajuda de verba de ninguém. Eu fiz isso tudo particular. E o campo do Pitangui também é dos meus irmãos também, do Léo de Deus e do Kaká. É um campo particular. O Monte Castelo, que é em frente à cidade administrativa, é um campo que eu joguei também, né? São Benedito ali, eu fiz lá também. E agora estou fazendo uma quadra em Betim. É um campo e uma quadra também. E é isso assim, meus irmãos tomam conta, né? Uma bola e comida no Brasil nunca vai parar, né, cara? E tá dando certo assim, graças a Deus tá dando meus irmãos se manterem, tocarem as coisas, igual eu falei. É bom que um campo de várzea como Santa Cruz, esses campos aí todos esses campos que eu fiz, eu joguei, e fica até todo mundo falando, Dedê, liga, vamos fazer um campo aqui. Não é assim não, cara, não é. A gente escolheu a dedo assim, um em cada lugar, e tem ali perto do Contagem ali também, o campo do indo para o Shopping Contagem ali também, foi o primeiro campo que a gente fez, eu esqueci. Foi esse campo que a gente fez, o campo Santa Luzia, chama Santa Luzia também. Ele foi o primeiro campo que a gente fez, antes do primeiro Pitangui, depois Santa Luzia, Pitangui e agora Monte Castelo, Santa Cruz e vamos devagarinho aí. Graças a Deus está indo para tocar, tem hoje, é bom a gente ver o pessoal jogando bola, batendo uma pelada, sempre quando eu estou no Brasil também jogo uma peladinha lá com o pessoal, é muito gostoso. E só para entender, o Dedé, essas quadras funcionam como escolinha de futebol? É só para alugar, para o pessoal bater uma pelada? Como é que é? Tem escolas lá dentro, né? Eles locam lá, eles criam. Eu mesmo não tenho. Já fui com o Borussia 2, 3 vezes no Brasil, em São Paulo. A gente fez 2 campanhas maravilhosas aí, cara. Mais de quase 1.000 crianças aí, né? E a gente levou um uniforme do Borussia, levou material, foi um negócio muito legal. E aí eu pensei, o Borussia quer muito que a gente possa talvez abrir uma escolinha aí como o Piszczek, o lateral direito, que jogou muitos anos aqui também, abriu lá na Polônia, uma baita estrutura. Só que o Borussia quer que eu seja o responsável, como se diz, ficar preso nisso aí, né, cara? É uma coisa responsável. O Borussia cedeu o nome, eles não querem. E eu falei com eles, sou bem honesto, né? Hoje, antigamente eu não tinha esse tempo, né? E a gente está estudando a melhor maneira aí de talvez criar uma parceria, né? A parceria, graças a Deus, só depende de mim, o Borussia já aprovou. Mas como eu falei, eu não quero fazer nada que desaponte um pai, ou seja, uma coisa mentirosa, né? Acho que muito mentira. Um cara prometeu um menino de 8 anos, 9 anos, 10 anos que vai ser profissional. Iludir um pai assim. A gente vê histórias aí, eu não quero participar disso, não quero, graças a Deus meu nome é limpo, todo mundo sabe onde é que eu vim, das favelas, aí jogava na várzea a troco de banana, cesta básica, aí o Léo de Deus, né?
Na minha época de CT do Galo, puta merda. A gente vinha correndo lá do CT na Vila Olímpica, o 11 parava lá, e aí o infantil treinava, e a gente voltava correndo ali no asfalto ali, passava em frente à cidade administrativa, que era o Jockey, a gente corria ali também. Época boa, né, cara? E a gente tenta ajudar, assim, graças a Deus, sempre quando eu tô no Brasil, eu levo muita coisa do Borussia, tenho uma parceria com o Borussia, saio distribuindo nas favelas aí, né? E o pessoal fica muito feliz, o Borussia também fica muito feliz. E a gente tá pensando em estudar uma coisa bem profissional. Mas, Dedê, seria para trazer para Belo Horizonte ou seria para trazer para um outro lugar do Brasil? São Paulo é praticamente 100%, né, cara? Mas eu falei com eles, a minha vida é em Belo Horizonte, eu não troco BH pelo Rio, por praia, por nada, mineirinho nato. E porque já tem algumas parcerias, né? Tem patrocinadores de São Paulo. Mas aí, através disso, eles querem abrir uma escola grande em Belo Horizonte aí. É uma possibilidade, assim, lógico, com a minha representação. E a gente está estudando isso aí, quem sabe, aí talvez pro ano que vem. Ô, Dedê, agora falando um pouquinho de, né, que foi onde você começou a carreira. Você viveu a maior parte na Alemanha, mas começou aqui. Como é que foi com sua chegada na base? Como que foi a sua subida profissional? Quem te deu suas primeiras oportunidades? Conta um pouquinho dessa história para quem que a turma mais nova não conhece muito, quem jogou na época de 90, ali no fim da década. Então, muita gente não conhece a sua história, sabe que você jogou aqui, foi pro Borussia, mas não conhece muito de quem foi o Dedê. Então, a minha história foi eu jogando no asfalto, né? O Buião, antigo Buião, viu eu e meu irmão jogando ali descalço, todo mundo com tênis, a gente descalço ali com o dedo, sem a tampa do dedo. Ele viu ali, eu tava no bar sentado, no boteco em frente, ali onde a gente batia pelada, e achou a nossa dedicação, nosso empenho muito grande e arrumou uma peneira pra gente. A gente tinha 10 anos para ir lá no Atlético. A gente pediu o nosso pai, ele chamou depois da peladinha a gente conversou com o nosso pai 2 dias depois, meu pai falou que não tinha condição nem de pagar o ônibus, né, que não tinha, aí a gente ligou, né, do orelhão, que não tinha telefone naquela época, né, e o Buião se proporcionou a buscar a gente lá na nossa casa, lá na rua, lá, e levar nas primeiras peneiras, e depois, se a gente ficasse, ele via como é que fazia. E foi assim, o primeiro treino que ele levou a gente lá, a gente treinou o Sorineu, o falecido Sorineu, um grande pai, um grande amigo, devo muito a ele, a pessoa dele, né, ele me ensinou muito como treinador e como homem também, né, então eu lembro quando eu cheguei lá para treinar e o meu irmão bem magrinho, puta merda. Aí treinava um time de colete, outro sem colete. A hora que ele mandou treinar no time sem colete, eu falei, puta que na merda. Porra. E aí eu treinei, cara, e Deus abençoou, tocou o dedo, né? Em mim e meu irmão, a gente fez a diferença assim, né? E a gente já ficou na hora, ele já chamou a gente na sala e já queria, e eles arrumaram uma maneira lá de dar vale transporte, as coisas que na época, né, menino de 10 anos, era muito difícil fazer isso aí, mas eles arrumaram isso aí pra gente, pela nossa situação. E aí o Sorineu foi o meu padrinho, assim, né? E ele sempre me levava, né, para jogar no ABB, que era um clube que ele treinava por fora, né, em alguns outros clubes, assim, que era mais, tinha um poder financeiro melhor, né? E esses clubes, assim, ajudavam a gente, dando cesta básica, ou um pai ou outro ajudava a gente, assim. E aí, eu jogava no Atlético e na Várzea, cara. Jonas Veiga, essas favelas tudo aí, cara. Jogava no Atlético e na Várzea apanhava no final de semana. Era uma briga aqui, uma briga lá. Né? Leblon, Pedreira, esse lugar tudo, assim, foi uma... Cara, eu tive uma infância maravilhosa, assim. Só agradecer a Deus, cara. Eu lembro que eu jogava no Atlético no sábado, na categoria de base de manhã, e sábado à tarde, à noite, domingo, o dia inteiro. Pitangui era o único campo daquela época com reflector. Então, foi a vontade de um dia entrar no Mineirão, não foi a vontade de ganhar dinheiro, não. Foi um dia jogar no profissional pelo Atlético e ver a torcida gritando meu nome, que eu, atleticano, não precisa nem falar, né, cara? Quantas vezes eu já pulei o Mineirão num jogo 3 vezes, a polícia me apanhei 3 vezes, me pôs pra fora. Até eu tentar conseguir entrar, cara. Pô, vão dar a volta, aí dava a volta. Carteirinha nata, né? Pegar resto de tropeiro ali, né? Puta, na época não tinha coronavírus, não tinha nada. Mal tinha uma boqueira, cara, que não dava nada.
E é isso aí, cara. E aí fui, graças a Deus, subindo aí infantil, sempre subi uma categoria, jogava com gente mais velha do que eu, né? Fui passando aí pro Getúlio, Bradãozinho, vários outros treinadores aí. O Levi Cooper foi um cara que me viu quando eu treinei contra o Renato Gaúcho na Selegalo, né? Faltou um lateral, eles me chamaram lá, eu subi lá e, pô, eu a miniatura e o Renato Gaúcho daquele tamanho lá, e eu entrando pra debaixo da perna dele para tomar a bola, isso, aquilo, outro. E os caras viu aquela fome assim. Eu tinha 14 anos para 15, e ali eles me começaram a me tratar diferente, comprar uma vitamina, um professor de musculação para me encorpar, que eles acreditavam que poderiam dar certo. E foi essa aí a minha história no Atlético, assim, pode dizer, na categoria de base. E como que foi a transição assim profissional? Como é que foi a sua chegada? Quem que te subiu? Te deu a primeira oportunidade de jogar? Então, foi com o Procópio, né? Eu lembro até hoje, o Atlético foi pro Japão, o China, não sei, fazer uma turnê lá, e aí era o Campeonato Mineiro, aí era Atlético e Vila Nova, Lacerda, antigo Lacerda, era o treinador ficou como treinador, né, do time reserva, e aí ele me pôs para treinar, né, naquela semana ali, nas 2 semanas ali, e como reserva, assim, ia jogar outro, né, eu tinha 17 anos, e era bem franzinho. Mas nos treinamentos, durante essas 2 semanas aí, o Lacerda apostou em mim e colocou eu para jogar, e eu lembro, foi o jogo da minha vida na Independência ali, o melhor momento da minha vida, assim, cara, assim, sem palavras, né? Você vê seus sonhos se realizar, e foi isso aí, cara. E dali, quando o profissional voltou, acho que o Paulo Roberto estava machucado, o grande patrão Paulo Roberto, um exemplo para mim aí, tantos anos. Acho que o motivo de eu ter ficado tantos anos no Borussia, assim, também foi ver a história do Paulo Roberto no Atlético. Eu sempre via ele lá como um mito, né? E aí eu acabei que o profissional voltou e eu joguei com o profissional ali. Porra, só cara fera ali, Tafarel, aqueles caras todos, que Tafarel, todo mundo sabe, foi o meu pai. Ele me acolheu, ele me dava roupa, ele chegava de BMW para me levar lá na favela do Céu Azul, a favela parava. Cara, que isso aí, é o Tafarel, cara. Simplicidade, cara, ali foi meu exemplo. Campeão do mundo, dinheiro pra caramba, e a simplicidade dele. Então, Deus colocou pessoas boas na minha vida, assim. Para mim, ter o exemplo, dinheiro não paga tudo. Então, isso foi para mim um dos maiores exemplos. Concentrar com o Tafarel, cara, porra, você não pode nem dar um peido. Todo puta que pariu. Caramba, não pode roncar. Ficava assim, né? Mas o cara era o cara, paizão, cara. Um paizão assim, ia no churrasco na casa dele, levava a gente pra igreja, Caçapa, Neguete, Lincoln, aquela geração lá, cara, uma geração maravilhosa, 96, assim, 97. O Atlético teve muito jogador de base, né? E foi isso aí, cara. Foi maravilhoso até. Aí eu fiquei aí jogando, joguei bem, depois descia pro Júnior, jogava profissional, ia no banco, e aí 96 mesmo, que eu tive uma oportunidade, 97 com o Leão, assim, que eu me firmei. E aí foi muito rápido, né? Em 97 fiz o brasileiro, o mineiro, machuquei logo no começo, e depois veio o brasileiro, era eu e o Vitor nas laterais, né? Eu lembro que eu era o quarto reserva quando o Leão assumiu, né? Tinha o Lira, Marcos Adriano e mais os outros. O Leão chegou lá e levou um time para Brasília, e eu nem fui nesse time, e trabalhei. Quando ele voltou, ele dispensou um tanto de gente e pôs eu ali. Eu fui de quarto reserva a terceiro reserva, depois no segundo time no reserva, e aí até o time titular ali, antes de começar o brasileiro. E aí comecei o brasileiro, a gente perdeu 3 seguidas, Atlético Paranaense, Palmeiras e Botafogo. E o Leão chamou a gente na sala, todo mundo metralhando. Essa molecada não dá, a torcida criticando, né? Muito jogador novo. E o Leão falou pra gente na sala: Ó, eu vou segurar isso aí, tá? Vocês têm meu apoio. Mas a hora que eu falar que deu, deu. Então, aí, cara, eu lembro.
as coisas viraram, assim, a gente ficou não sei quantos jogos sem perder com o Leão. Pô, cair na graça da torcida, assim, cara, puta merda, sem... Então, essa foi a minha história no Atlético, campeão da Conmebol, um título muito importante. E é isso aí, cara. Graças a Deus, só agradecer a Deus aí. A gente ainda vai falar um pouquinho ainda sobre a sua história toda aí no Atlético, substituir o Paulo Roberto, o título e desempenho em 97. Pensar um pouquinho agora que você falou aí, que você pegou carona com o Tafarel, né? Ele alguma vez se deu trabalho com o Tafarel? O Tafarel era uma lenda e você começando ali sua carreira profissional. Teve um que se deu trabalho aí, né? Ah, cara, igual... Teve uma história, teve várias histórias, né? Os caras me chamavam de quebrador lá. Eu não deu tempo de estudar, né? Tive que vender chup-chup, como era a história de todo mundo aí, né? Então falava muito errado, assim. E o Tafarel era um paizão, eu lembro. Eu lembro quando eu me firmei mesmo, não como titular, mas no plantel mesmo, com o Eduardo Amorim, tava juntando dinheiro, eu ia completar R$ 2.000. Eu tinha R$ 1.807. E aí eu não sabia muito mexer em banco, esses cartões, esse negócio aí. Aí eu fui no banco olhar o saldo que o Galo ia pagar, 3 meses de atraso, 3, 4 meses de atraso, que era normal. E me roubaram. Quando eu tô tentando pôr o cartão, não dá. Aí um cara engravatado chegou, o que que tá acontecendo? Ah, tá. Aí o cara me ajudou lá. Eu achei que me ajudou, né? E aí, cara, beleza, fui embora pra casa. Aí no outro, aí passou 2 dias, o Galo pagou o salário. Os caras falaram que pagou. Fui lá no banco, saldo, R$ 7. Porra, não. Os caras pagou, tinha que ter mais. Aí eu chamei o gerente do banco lá dentro, em Venda Nova. O cara falou: você quer um golpe do cartão? Me levou lá dentro, mostrou, você tem que ir pra sua agência correndo. Aí fui choro, peguei um ônibus, fui pro centro da cidade, que a gente ia no centro. E tinha treino 3h30. Já era 3 horas. Aí fui chorando dentro do banco, dentro do ônibus, os outros pensando que aconteceu alguma coisa com a minha família e tal. E fui lá no banco, resolvi assim, modo de falar, né? Resolvi o que tinha que fazer e voltei pro treino, o treino já tava quase acabando. Aí a hora que eu desci, eu entrei dentro do campo, né? Aí o treinador foi no Morim chorando, ele falou: calma dele, não, vai, entra para ele, não falei, professor, quero treinar. Ele falou: não, então vai, só corre aí. Aí os caras tudo me zoando, já o Euler, todo mundo ali, Doriva, os caras tudo. Oh, chupacabra, favelado e tal. Pô, você tá uma perna aí, aquela brincadeira, né, cara? Os caras gostavam muito de mim, assim. Aí o Tafarel, eu correndo assim, aí eu lembro que o Tafarel, líder, né, o treinador, Eduardo Amorim, foi lá no Tafarel, conversou com ele, o Tafarel correu lá em mim, aí me viu chorando, e aí eu contei pra ele, me deu um tapa na cabeça, você é burro pra caramba, velho. Assim, né, brincando o alemão, né? Ele era do caralho, cara. O cara, do momento mais difícil, ele conseguia tirar um sorriso seu, assim. E aí acabou o treino, todo mundo entrou pra dentro do vestiário. Aí eu continuei correndo, era 30 minutos pra me correr. Aí, quando eu cheguei no vestiário, cara, assim, coisa de Deus. No meu armário, a hora que eu entrei, assim, os caras tudo bateu palma assim e riu, né? Porra, brincadeira da favela, da mole, isso, aquilo, outro, aquela zoeira assim. A hora que eu abro o armário assim, cara, R$ 2.000. Exatamente R$ 2.000. Um cheque do Tafarel de 1.000 e alguma coisa e o resto em dinheiro. Leandro, Cleitinho e vários outros jogadores, Doriva, todo mundo, o próprio treinador. Cada um deu 50, 30, R$ 100 e, cara, assim, difícil falar, cara. Assim, eles sabiam que eu estava construindo a minha casa, ajudando meus pais, 6 irmãos, e sabe, quando é difícil, assim, uma coisa maravilhosa, assim, que uma das histórias mais bonitas, engraçadas, depois disso, puta merda. Dentro do campo, no coletivo, os caras, ó, ladrão, os caras, não é pra você não, Dedê. Pô, cara, bicho, eu fiquei um ano aí sofrendo com os caras na mão dos caras, assim. E aí eu lembro que o Tafarel foi no banco comigo, recuperamos o dinheiro, coisa que o Bradesco não faz, né? Mais uma propaganda pro Bradesco. O Bradesco recuperou o dinheiro, me devolveu o meu dinheiro. E aquele dinheiro que eu recuperei do time, eu falei com o Tafarel que eu não queria, o time falou: não, fica aí, pô, para com isso, todo mundo sabe, não. Conversei com meu pai falou: Dedê, devagarinho, como tá indo é o certo, o dinheiro não é nosso, olha o que Deus fez aí, como todo mundo te ajudou. E aí, junto com o Tafarel, a gente tomei a decisão, e o Tafarel,
de a gente comprar esse dinheiro em cesta básica. Os funcionários da Vila Olímpica estavam 4, 5 meses atrasados. E aí, junto com os jogadores, a gente decidiu isso aí. Eu falei que não, eu agradeci muito, mas não queria esse dinheiro. E a gente, os 4 próximos meses ali, a gente foi, todo mês eu ia lá e sacava o dinheiro e comprava cesta básica com os funcionários da Vila Olímpica. E para ver, cara, que assim, essa foi uma das histórias mais bonitas. Eu falo assim, da minha vida, assim, que eu passei assim. E Tafarel, igual eu falei, Cleito, Leandro, falta gente para Euler, a Gutenberg, Ademir. É até triste esquecer o nome de alguém, mas todo mundo assim, com 20, 30 reais. Eu falo assim, isso é ver como o ser humano faz a diferença. E o TD, agora você falou, e você vê, a gente vê que você ficou até um pouquinho emocionado, né, de relembrar essa história e tudo. Mas como é que foi, assim, para você? Você falou aí um pouquinho que via o Paulo Roberto Prestes como um mito no Atlético. Como foi para você substituir ele ali na lateral esquerda? Porque passou muita gente ali entre você e ele. Você falou aí que o Leão, você era o quarto reserva e virou titular. Como é que foi para você ali sentir ali que você estava substituindo um cara que ficou por anos ali jogando, insubstituível, titular absoluto do Atlético, campeão, capitão? Como é que foi ele assumir o lugar? Você que veio da arquibancada, que já tinha visto o Paulo Roberto jogando na arquibancada e estava ali substituindo ele. Pô, assim, eu vou falar com você numa boa, eu nem olhava muito o Paulo Roberto lá, né, quando categoria de base. Tinha muita gente na frente dele, no infantil, no juvenil, e eu magrinho, eu falei, pô, falei, Júnior, eu falei, caramba, eu vi os caras assim, eu falei, nossa senhora. E aí foi quando foi chegando mais próximo que eu fui me dar conta, assim. E o Paulo Roberto, igual eu falei, para mim é um mito, cara. Acho que tá faltando hoje, né, em identificação nos clubes. Um jogador chegar e vestir a camisa e ficar tantos anos no clube, né? E quando eu tive a chance ali de treinar com o Paulo Roberto, né, no reserva, ele titular, foram poucas vezes, que logo depois ele foi embora pro Inter, se eu não me engano. E o dia que eu me... Igual, minha passagem profissional foi muito rápida. Então, foi assim... Foi um momento mágico, cara. Um momento mágico, assim... Pô, o Atlético é grande demais, cara. A massa, a gente... Essa torcida aí é difícil falar assim. Igual eu falei com você, eu sou torcedor. Hoje é lógico, um pé mais no chão, um pouco mais de consciência, porque o seu lado torcedor e o seu lado de ser profissional. A gente tem que ter esse respeito. Então, torcida do Galo é normal, como é a do Borussia aqui. Uma coisa assim, fora da curva. Eu tive a chance, né, de jogar nesses dois clubes assim, e vários anos. No Atlético, categoria de base, como profissional, 10 anos, e aqui no Borussia, 13 anos. Dede, queria falar um pouquinho da sua relação com o Leão. Você falou que ele que te deu as primeiras oportunidades. Você já treinava com o Antônio Lacerda, né? Você fazia parte do grupo, apesar de não ser titular, você treinava. Queria que você falasse um pouquinho o que mudou ali internamente com a chegada do Leão, e sua relação com ele, se tem alguma história de bastidor, além dessa que você já contou do Brasileiro de 97. Era... Como se diz, o Leão todo mundo conhece ele, né? Onde é que ele chega, um ventaval chega ali. Ele chega para mudar mesmo. Eu lembro que ele até tirou o Tafarel do time titular. De, coisas dele, assim, né? Mas o Tafarel depois voltou a ser titular. Né? Eu lembro que o Leão, mal no primeiro contato, mal bom dia, assim, né? É muito jogador também. Igual eu falei, acho que ele nem tinha olhos para mim, assim, era muita gente ali. E ele queria mudar o time, queria dar um sacode ali. Lira, muito jogador mesmo. E aí foi o que ele fez. Aí depois, eu acho que mandou 14 ou 15 jogadores embora, assim, aí foi clareando, assim. E aí a gente da base foi ter essa oportunidade com ele. E aí, no primeiro treino lá, que acho que ele me percebeu, ele viu lá que dei carrinho e levantava e eu precisava, ele era meu pão. Eu tava mesmo novo, com 18 anos, eu falei, treinador novo é tudo novo, as cartas tá na mesa aí. Acho que foi isso que fez a diferença, ele viu aquela vontade minha ali, e depois disso eu virei pode dizer assim, um xodó dele assim, cara, um xodó dele.
Eu lembro que na viagem, assim, a gente, na Conmebol, viagem internacional, passava no duty free, assim, eu quebrando pra caramba, nem sabia o que que eu ia. Aí ele chamava, assim, e eu nem percebia, já estavam rindo lá. E aí, quando eu falava para falar um negócio, pegar um negócio, eu já fazia tudo errado, e sem, os caras estavam tudo, e eu nem tava vendo que eu tava rindo aí. Mas eu via que era um carinho, o Valdir Bigode, o Marques, puta que na merda, o Marques, irmãozão. Como ele fala, o Dedê, eu que te vendi, foi mesmo o melhor parceiro de ala que eu já joguei na minha vida. Como pessoa, até hoje, um contato maravilhoso, Lincoln, meu irmão, assim. Então, tive história muito maravilhosa, assim. O Leão, ele, depois que eu fui pro Borussia, eu tive contato com ele, é um cara, assim, que só tenho a agradecer. Deus, como eu falei, tive a chance de ter pessoas boas na hora certa na minha vida. Ali em 97, quando o Atlético foi campeão da Centenário, da Copa Comembol, era um Atlético que vinha de anos difíceis, né, ganhando poucos títulos. E como é que foi aquele ano ali? Como é que era aquele grupo que foi campeão, que conquistou 2 títulos ali naquele ano? Como que era viver naquele grupo ali? Era um sonho para você, né, também, de estar ali Pô, vivendo profissional, conquistando títulos. eu acordava, eu lembro, cara, eu acordava 5h30 da manhã para tomar o café escondido, para os caras não ver, voltar pro quarto, dormir, 9 horas, descer para tomar café com o pessoal. Era um clima, assim, maravilhoso. Eu, Bruno, os caras, o pessoal todo acolhia a gente, igual eu falo, 4, 5 meses atrasado, cara. Né? E eu ganhava R$ 500, 450 livre, eu lembro. Bom pra caramba, tá? Bom pra caramba, né? Pra quem tinha vindo ali, Bruno, e a gente. E aí as coisas foi fluindo, assim, eu esqueço até hoje, 97, assim, cara, quando a gente começou a ganhar, saiu daquela fase dos 3 jogos primeiro no Brasileiro ali, aquela pressão sobre a gente começou a ganhar. Cara, que mágica, cara, você poder entrar no Mineirão e a torcida do Galo, cara. Pô, 60 mil aí era pouco para aquilo lá, cara. Eu lembro, eu fiz o Campeonato Mineiro, tinha cento e algumas coisas, 1.000 pessoas no estádio. Atlético e Vila Nova, semifinal, né? Então eu falo assim, foi um momento mágico, assim, o ambiente da gente era muito bom. Como eu falei, você vê isso aí, cara, a gente ajudava de faxineiro a todo mundo, a gente tentava ajudar, né? A gente era muito, não tinha vaidade, posso dizer assim, a gente conversava todo mundo com todo mundo, e aquele título foi a nossa Libertadores, cara. Era o nosso título que a gente tinha ali. E, e a gente se dedicou e foi colocado quando a gente viu a chance ali. Né? Eu lembro, o brasileiro, então, cara, puta que na merda. Eu lembro que no jogo contra o Palmeiras, que até todo mundo comenta desse jogo, que eu tentei, que o juiz roubou da gente, tentei até bater, eu tava tão desesperado assim. Era o meu pai atleticano doente, assim, eu lembro aí no Mineirão, a gente classificou entre os 8 e no jogo no Mineirão a gente foi roubado, pode dizer assim. Então, eu só tenho a agradecer. 97 foi um ano maravilhoso, de muita categoria de base. Acho que isso é muito importante, cara. Categoria de base, isso faz a diferença. E um ano de alegria. A gente teve essa final da Libertadores, da Copa Comembol, que a gente tomou um cacete lá, um cacete mesmo. Ganhamos, demos um cacete na bola, mas tomamos. O Leão tomou um soco, quebrou o maxilar, aí o Robertinho, todo Hernani. Ali eu fui ver como é que os argentinos, porque eles falavam que dava e dava mesmo. Ali, depois do jogo vocês vão ir ver. Mas foi um ano maravilhoso, cara. Um ano mágico na minha carreira. Você falou aí da Conmebol, né? Você lembra como é que foi aquela campanha, como que foi até chegar à final? E também queria que você contasse um pouquinho de como que foi após a vitória lá sobre o Lanús, 4-1, goleada e a briga. Como é que foi a briga? Como começou? Como é que você viu tudo? E como que foi o vestiário depois dessa briga? Então, cara, eu lembro que a gente foi ganhando os primeiros jogos, assim, a gente estava mais concentrado no brasileiro, assim, em fazer uma boa campanha, assim. E aí, quando a gente viu uma chance na Conmebol de buscar o título depois da primeira partida, a gente focou de uma maneira tão grande. O professor Leão passou isso pra gente, a chance de um título, né? E a gente focou, cara, e a gente foi até, pô, eu lembro a final, né, o primeiro jogo lá.
A gente já sabia do jogo difícil, era um outro nível, cara. Futebol argentino, futebol do exterior é outro nível do que você vê hoje no Libertadores, você vê os times aí com todo o respeito, assim, né? Você vê Racing, aqueles times lá, era... Pô. E aí a gente teve, logo no começo do jogo, assim, cara, a chance de fazer 1-0 e surgiu um outro com 2-0 e a gente não foi acreditando e 3, e a hora que a gente assustou, cara, 3-0 e a gente bem no jogo, a hora que a gente fez o quarto jogo, aí eu lembro. Um cara foi bem covarde com o Jorginho, o vovô. Eu lembro o Jorginho até hoje também, um exemplo pra gente, número 10, quando chegou no Atlético aí, aquela cara que ele tem até hoje, a mesma cara de 100 anos, os caras, o vovô. E todo mundo critica, pô, o Leão me traz um cara desse aí, que foi um maestro nosso aí, né? E os caras começaram a dar nele dentro de campo sem bola. Aí não sei quem falou com um dos argentinos depois que deu nele, o cara falou, velho, e depois do jogo vai ter mais. E aí, no segundo tempo, foi aquela catimba o jogo todo, eles dando assim, sem bola e catimbando. E, mas eu não imaginei que ia ser dessa maneira, não, né? Que eles iam. E acabou a hora que o juiz apitou assim, não teve nem conversa. Pô, você nem sabia se ia ajudar a brigar ou correr. A hora que você pensou que ia juntar, porque a gente é acostumado, mora em favela, vai apanhar um, apanha todo mundo, mas ali apanhou foi todo mundo mesmo, né? E aí eu lembro, para descer pro vestiário ali, os caras cercaram ali, cara, e voadora, e isso, aquilo, outro, aí seguraram o Robertinho pelo alambrado, e foi uma confusão. E dentro do vestiário foi um. Depois, quando todo mundo conseguiu entrar dentro do vestiário, foi mais assim, revolta, alegria, mas foi mais revolta, assim, né? Que era, a gente vai pegar eles vão ver. Pá, Argentina, a gente, pô, brasileiro, então vamos ver. Esse era o nosso pensamento, principalmente da gente mais novo, assim, lá dentro do Mineirão. Mas aí, durante as 2 semanas desse jogo aí, as coisas mudaram. O professor Leão conversou com a gente, e a gente foi, não é com violência que combate a violência, e acabou que, graças a Deus, as coisas não teve confusão no Mineirão, pode dizer assim, e a gente comemorou esse título com a torcida assim, e uma coisa maravilhosa assim. E aí foi comemorar no Mineirão, né, Didi? Como é que foi para você conquistar ali um título em frente à torcida, um título internacional? Porque muita gente não sabe, na época da Conmebol, não era igual hoje a Sul-Americana que vai o 11º, 12º Brasileirão. Era quem ficava ali em terceiro, quarto, que disputava a Conmebol. Então, tipo, era um nível muito mais alto de disputa, né? Como é que foi para vocês conquistar um título que na época foi tão importante para o Atlético ali, um título internacional, o bicampeonato na frente da torcida? Somente para você ali que era jovem ainda e com uma carreira longa pela frente, conquistar um título daquele tamanho. O Túlio, então, como você falou aí, cara, hoje você vê a Libertadores entre nove jogadores, 9 clubes do Brasil, né? Você vê, com todo o respeito, mas eu falo assim, por a qualidade totalmente naquela época diferente, assim, era difícil você chegar ali na frente ali, né? E como eu falei, quando a gente foi pro Mineirão, pô, a gente era só, podia perder até 3-0. E, pô, cara, foi uma alegria, assim, cara. Quando o juiz apitou, assim, a gente já, mesmo como jogador, mas sabe que futebol acontece surpresa, mas você já se dava um pouco como campeão, com respeito, mas a hora que o juiz apitou, assim, cara, eu não sabia para que lado corria. Sério mesmo, igual ia pro lado da loucura, ou pro lado da torcida, ou pro lado da cadeira, assim, o Mineirão era nosso, né? E eu falo assim, foi parar e ver vídeos assim, eu tenho vídeos até hoje, é a mesma alegria, cara. Que a torcida do Galo comemorou agora o Brasileiro ano passado, assim, você vê a alegria no torcedor, assim, né? Então é muito gratificante. E por isso eu dou muita importância a todo título, a cada vitória, isso eu tenho certeza que aquela época lá foi o que a gente conseguiu dar pro Atlético. Feliz hoje o Atlético tá nesse nível, nesse patamar aí. Graças a Deus, o clube hoje tá na grandeza como sempre foi a torcida. Ô, Dedê, você falou de títulos aí, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a Copa Centenário. Qual que foi a importância dada ali pelo elenco, né, naquela competição? E também falar um pouquinho sobre a final contra o Cruzeiro,
Como é que foi ele vencer o Cruzeiro na final? E também os clássicos, né? O que você lembra ali dos clássicos? Se esse foi o mais marcante para você? Foi. Primeiramente, o Centenário, o jogo que me marcou na minha carreira, e eu acho que a torcida do Atlético me conheceu, assim, foi Atlético e Milan. A perna tava tremendo, tava o EA lá e o Bar. O Bar era um ponta direita, cabelo pintado de amarelo, o cara era uma flecha. Puta merda, o Bruno, os caras me zoando, favelado, vamos ver hoje aí, você pegar a traseira aí, vai ver a placa, você anota pelo menos a placa, cara, e foi o melhor jogo que eu fiz na minha carreira, assim, um dos melhores jogos. E a gente ganhou aquele jogo, Maldini, pô, tá louco, cara, tá jogando, depois eu tive a chance de jogar a UEFA contra o Maldini aqui, né, mas eu falo assim, recebi um Milan, aqueles jogadores lá dentro do Mineirão, e a Centenário foi um campeonato muito importante depois da final, né? E o clássico. O Atlético Cruzeiro não é um clássico, é título, cara. Para mim, assim, que sou atleticano e fui jogador, é título. É um jogo que vale um título. Pra gente, assim, que tem isso na veia, né? É um mini título, assim, pra mim. E pra mim, o Cleison pode falar, assim, eu fui muito bem no jogo contra ele, né? Mas ele é um cara, assim, que eu aprendi muito com ele, mesmo ele jogando no Cruzeiro, a gente até encontrou agora uns 3 meses atrás, mas um Cleison, cara, o cara se transforma dentro do campo. Eu passava dentro do pé dele, ele me chutava, me empurrava, moleque, você vai ver, o jogo inteiro, cara. E eu lembro que o Tafarel, logo uns 20 minutos de jogo, o Tafarel jogou uma bola quase no meio de campo com a mão, e o Cleison veio correndo, a bola viajando assim, eu dei um chapéu de peito nele, aquilo ali me deu uma confiança, assim, e ali ele me respeitou. Ali ele me respeitou assim, e dali em diante eu levei aquilo ali para minha carreira toda, assim. Saber que vou ser bem sincero, antes daquela jogada ali, o Cleison, eu tava um pouco restringido, assim, né? A maneira, o cara velho, macaco velho, isso, aquilo, outro, né? Naquela época eu usava isso muito. E aí aquilo ali eu peguei para mim, que a gente não pode se deixar bater, ou por palavras ou não, a gente tem que sempre tentar dar o melhor da gente, e conquistar aquele título centenário, que no outro ano eu falei para os caras, é brincadeira, dentro do vestiário comemorando, eu falei, ano que vem tem o duzentenário, não esqueça, cara, isso aí é uma das minhas pérolas lá, cara, que os caras não sabia, assim, né, então, aquela mais empolgação assim mesmo, como eu falei com você, assim, por isso que eu falava muito errado, sem perceber, assim, os caras gostavam muito daquela época, assim, Leão, Marques, os caras, e aí, foi muito importante, igual eu falei com você, como se diz, 100 anos, não vai ter de novo. Como diz o Dedê, vai ter o duzentenário, mas centenário não vai ter mais. Dedê, você falou aí do Marx, né? Que até hoje você tem uma relação muito boa com ele e diz que ele fez sua carreira ali, né? Ele fez o Dedê explodir, jogando ali pelo lado esquerdo do Atlético. Conta um pouquinho da sua relação com o Marx, o que você viveu com o Marx, ele também investido, com o Marx é o ídolo da torcida do Atlético também. É, tudo que aconteceu ali, como é que era jogar com o Marx também? Porque a torcida do Atlético tem uma imagem do Marx de um grande ídolo. Opa, parece que caiu. Opa. A torcida do Atlético tem uma imagem do Marx de um grande ídolo, um cara que jogava muito ali e que dava assistência o tempo inteiro, que corria, driblava. Como é que era para você ver de perto ali o Marx? Cara, igual falou, o Marques, quando eu tava no Atlético, aí o Marques chegou com o Leão, né? O Marques veio, tava no São Paulo, foi pro Corinthians, né? Deu uma rodada e caiu no Atlético ali. O Atlético era conhecido aquele clube que ressuscitava, né? Os jogadores que não. Aqueles últimos, Valdir Bigode, os caras que não tava muito. E o Marcos chegou ali, cara, um cara boa peça, cara. Puta que não, é pá, piada, cara. E eu lembro, a gente foi se entrosando cada dia mais. E ele falava pra mim, né? Me chamava de chupacabra. Pô, você tá com problema com a bola? Dá em mim, cara. Não dá chutão. Olha onde chuta. Cara, piada, cara, a gente falar assim. Né? Mas quem joga futebol sabe como é que é as coisas assim. E, cara, dentro da hora que eu pegava a bola, minha primeira opção era o Marcos. E eu, pô, passava pra caramba. E a gente se combinava. Nem toda bola ele dava em mim, mas só de eu passar, né? Já chamava. E
A gente fez uma dobradinha muito maravilhosa no lado esquerdo ali. A gente, como o Leão mesmo falava, a gente era 70% do time, né? E a gente agregava muito. E é um cara assim que, como ele fala, quero meu, dos 15%, esse pode me dar 5% que eu te vendi. E é verdade mesmo, pode falar assim. O Marcos devo muito a ele, aprendi muito com ele, assim, no futebol, com o Tafarel, Doriva. E é um cara, para mim, cara, como Tony Cerezo, Reinaldo, né? E até Luizinho, como vários grandes ídolos do Atlético. Para mim, o Marcos é um deles. Com certeza, o Marcos está nos maiores, para mim. Para a gente fechar, entre aspas, aí, o ano de 97, o Dedê, você mesmo disse, né? Sua ascensão foi muito rápida. Em 97, você foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. O Atlético fez uma boa primeira fase, mas ficou ali na segunda. Queria que você falasse o que, digamos assim, foi a chave assim, para o seu sucesso meteórico. Assim, você acha que encaixou bem ali com a tática do time? Foi você mesmo que evoluiu mais tecnicamente, taticamente? E o que faltou ali para o Atlético avançar um pouco mais na competição, coletivamente falando? Ah, cara, em termos de eu ter me dado tão bem assim, igual eu falo, eu peguei um time que todo mundo tava querendo, né? Sandro Bruno, todo mundo tava querendo voltar a mostrar o bom futebol, até talvez ir para outro time. E esse entrosamento com o Marques, o sistema como o Leão formava, né? Da liberdade que ele dava para mim, apesar que eu gostava também de marcar. E... Mas eu falo, a dobradinha ali com o Marques ali, isso ali para mim foi quando tudo dá certo, cara. Aquele ano, como você falou assim, um meteoro, deu tudo certo ali. E é lógico, com todo sempre a humildade, respeitando o meu adversário, o meu próximo, o outro jogo, mas e a vontade. Uma coisa que para mim sempre foi para mim o meu diferencial foi a vontade, né? Nunca me deixar bater. Aquilo ali para mim foi o diferencial daquele ano ali para mim. O Dedé, agora já falando mais um pouquinho da sua vida pessoal, se você tem três irmãos que também jogaram no Atlético, né? Léo de Deus, Kaká, o Levi. Muito torcedor talvez não saiba disso, mas com o Léo você era mais da sua faixa etária ali. Como é que foi para você ver seus irmãos também jogando no Atlético? O Léo também foi pro Borussia igual você. Queria que você contasse um pouquinho de como. E pro seu pai também, né, cara? Quatro filhos jogando no Atlético assim, é quase impensável hoje em dia você imaginar uma coisa dessa, né? Então, cara, assim, mais um presente de Deus para minha família, né? Família atleticana, meu pai. E você vê quatro irmãos jogar no profissional. Cada um fez a sua história, da sua maneira. Um jogou mais, outro menos, mas cada um profissional. Só de você ouvir a palavra profissional, isso aí para mim, para minha família, isso aí a gente já fica guardado, marcado, uma coisa que acho que poucas vezes aconteceu. Esse quatro irmãos jogar profissional por um clube, né? E o Léo, meu irmão, depois, quando eu vim pro Borussia, eu tinha já tinha um ano no Borussia, eles queriam renovar o meu contrato já. Só que aqui não tinha, a internet estava chegando, não tinha esse negócio igual a gente está falando aqui hoje, né? Era tudo bem complicado, nem tradutor tinha. E eu falei, não, cara, eu não vou renovar, eu quero ir embora daqui 2 anos, eu quero ir embora. Eu estava muito bem aqui, e eles queriam comprar já meu passe pro Atlético, eles tinham comprado a metade do passe e tinha prazo de 3 anos, já queriam comprar, definir já e comprar. Eu falei, eu só fico, então eu renovo, mas se trazer meu irmão para mim. Se trazer meu irmão aqui, chorava pra caramba aqui, cara. As coisas dentro de campo deu maravilhosamente bem, mas fora de campo eu nunca sofri na minha vida. Com frio, com tudo, igual eu falei, não tinha essa comunicação hoje. Televisão, nossa, só eu sei o que eu passei aqui e isso me fortaleceu como gente. E o Borussia trouxe para jogar no segundo time, cara. E aí foi a porta que o meu irmão precisava. O Léo é o companheiro. Eu e o Léo a gente jogava na várzea toda, sempre eu e ele junto. Meu pai não deixava. Onde é que um ia, o outro tinha que ir. A gente sempre jogou Jonas Veiga, as favelas tudo, era eu e o Léo, eu e o Léo, eu e o Léo. E aí, quando, pô, trazer meu irmão aqui, cara, olha que, pô, eu lembro, quando ele subiu profissional, no Borussia, assim, aí foi um jogo na Champions League, que o Matias Sama, o jogo era 8 horas da noite, 8h45, e o Matias Sama chegou no quarto, ele chegava 5 horas antes, 3 horas da tarde, ele ia no quarto. Conversar com o jogador, quem ia jogar titular, avisava antes da preleção. Olha que ele falou para mim que o Léo mesmo estava convocado, estava com a gente lá.
e que o Léo ia jogar titular, cara, comigo. Cara, eu comecei a chorar na frente dele, cara. Só depois eu fui me tocar, mas foi, cara, foi natural, cara. Então, o Matias falou desse jeito, Matias Sama, tá entre família. Sei que vocês vão dar conta disso aí. Pô, cara, bicha, nossa, me deu uma dor de barriga, cara. Nossa, eu não sei quantas vezes eu fui no banheiro, fui lá no quarto do meu irmão, falei pra ele, ele falou, calma, e eu sou meio agitadão assim mesmo, sabe? Eu não queria decepcionar o Matias Sama, não queria decepcionar o meu irmão, assim, e eu já tinha uma moral no Borussia. Tinha um nome aqui, eu já era aqui representante, assim, das coisas aqui, né? Então, pô, velho, nunca senti uma pressão tão grande na minha vida. Nenhuma final, nenhum jogo eu senti uma pressão assim. E Deus abençoou, assim, cara, que a noite deu tudo. Acho que a gente empatou o jogo. Mas eu e meu irmão, a gente jogamos bem. E, assim, foi igual eu falei, cara, minha família, a gente é abençoado. A gente é, Deus, igual eu falei, são pequenas coisas que para os outros pode ser pequena, mas eu consegui. Foi coisa que eu não. Seleção brasileira, os outros falam para mim assim, pô, tinha o Roberto Carlos, vou esquentar com a seleção brasileira, lógico que eu queria ir. Mas tinha o Roberto Carlos, tinha cada Felipe, Patiço, tinha cada marca, Zé Roberto. Eu sou um cara muito pé no chão, cara, assim. Então, eu sou grato que Deus colocou na minha mesa, assim. Igual eu falei, meus irmãos, 4 jogaram no profissional do Atlético. Nós estamos falando, com todo respeito, né? De um time de quarta, quinta divisão, é Atlético Mineiro, velho. Esse mesmo Atlético hoje que vai inaugurar um estádio, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, é o mesmo Atlético. Naquela época era difícil da mesma maneira, ou mais difícil. Eu dou um exemplo para vocês, assim, coisa que a gente conversa. Olha, você escolheu o melhor do mundo hoje, olha aquela época, quantos ídolos tinha no Atlético, no Flamengo. O próprio Cruzeiro, é um rival da gente, mas não é inimigo, é rival. Olha aí, São Paulo, cara, você vê Paulo Zitoro, você vê Reinaldo, você vê Sócrates, você vê. Assim, então, cara, logo depois disso aí, a gente conseguiu ali, meu irmão conseguiu ser profissional, o Levi veio. Eu lembro o jogo do Levi, eu assisti contra o, acho que foi o Flamengo. Eu aqui na Alemanha, aqui, puta merda, igual um menino, doido pra estar no Mineirão. E assim, então a gente é grato a Deus, ao Atlético, que proporcionou isso aí pra gente, ao Borussia. O Borussia, então, eu falto sem palavras aqui para falar desse time aqui. Então é isso, cara. Só agradecer a Deus. Mas qual dos irmãos jogava mais, Dedê? O Léo. Para mim o Léo era o melhor assim. O Levi é muita força, o Kaká força e técnica, e eu tinha um pouquinho de cada um assim, mas eu sou muito humilde, não era o melhor não. O Léo para mim tecnicamente, inteligente assim, o Léo era o melhor. E 98, Dedê, já é a sua saída do Atlético, né? A gente estava conversando aqui em off que teve aquela negociação com o Leverkusen, e aí eu queria que você falasse aqui para quem não sabe dessa história, o que deu errado ali para você não ir para o Leverkusen, como que chegou a proposta do Borussia, né? O Borussia que tinha sido campeão mundial em cima do Cruzeiro no ano passado, né? Em Um ano 97. antes, né? Então, assim, já era um pouco mais conhecido, assim, do pessoal, né? Como que você recebeu essa proposta? Você lembra, acho que você falou com a gente também, quanto que o Borussia pagou para o Atlético para te levar? Queria que você contasse um pouquinho dessa sua saída do Atlético. Então, eu lembro que o Leverkusen, logo em novembro, né? Novembro, assim, final de novembro, aí apareceu o Leverkusen, aquela negociação aí. Em janeiro viajei, praticamente escondido, né? Para Leverkusen. E eu fiz exame médico e assinei um pré-contrato. Eles pagaram o Atlético, como eu falei, acho que foram 6 milhões o meu passe de dólar na época, era dinheiro pra caramba. E deram ao Atlético uns 500 mil dólares, eu acho. E eles pagaram professor de alemão para mim aprender e para mim ir no meio do ano. Tava o Paulo Rink, Emerson, já tinha uma barca lá no Leverkusen, lá. O Leverkusen já era um time que mais levava o brasileiro. Tive na Alemanha, um frio e tal, aí voltei, fiquei aqui uma semana e tal, achei tudo muito bonito e tal, mas voltei e fiquei aí. E aí, quando foi em março, em abril, o Borussia desiste. Perde 300 mil dólares, se eu não me engano,
como eu falei com vocês, e contrata o Zé Roberto. O Juan Figo, empresário, que Deus o tenha, né? É falecido Juan Figa, ofereceu o Leverkusen, coisa de empresário. Pô, você vai levar o Dedê, o moleque, o cara fez 1 ano, 97 bem no Atlético. Você sabe o que vai ser ano que vem dele? Olha o Zé Roberto, arrebentou na Portuguesa, já tá 1 ano na Europa, vai para a Copa do Mundo, agora daqui 3 meses, que era 98, e os mesmos 6 milhões de dólares. Eu, com toda a humildade, cara, eu levaria o Zé Roberto também. Então, o Leverkusen não perdeu tempo, graças a Deus, levou o Zé Roberto. E eu caí aqui nessa muralha amarela, cara. Eu caí aqui onde é que... é normal. Quando eu conto isso aqui na Alemanha, eu falo, não, só tem... Eu falo, como é que Deus é bom para mim. O Leverkusen cabe 20 mil no estádio na época. Aqui cabia 68 mil, hoje cabe 82, né? E eu caí nessa torcida aqui, cara. Identificou, assim, parece massa, assim, a torcida do Galo, do Borussia parece a torcida do Galo, né? E no primeiro jogo já identifiquei com os caras aqui, o que me sustentou aqui, cara, ano por ano, e fez eu, na pior fase do clube, reduzir salário, e ficar aqui, foi isso que me levou 13 anos aqui, ficar aqui. Essa negociação que, como se diz, era torta, para mim se acabou perfeita. O Dedê, agora vamos falar um pouquinho da sua passagem na Alemanha, né? Que também foi a grande parte da sua carreira, né? Mais de 13 anos aí no Borussia. Como que foi essa chegada aí? Como é que você foi recebido? Como é que era para você falar o alemão? Se dava saudade de casa todo dia? Você falou aí que era difícil a comunicação. Queria saber como é que foi esse primeiro ano de Borussia. Então, cara, foi como eu falei, né? Foi muito difícil. Eu não tinha tradutor, o Leverkusen tinha. Eu não tinha tradutor aqui no Borussia. Na época não tinha internet. A internet estava sendo lançada. Não tinha essa modernidade como a gente está falando aqui. Né? Dentro de campo, tudo do primeiro jogo, cara, as coisas já funcionaram de uma maneira maravilhosamente bem assim. Né? Brasileiro, eu vibrava muito, mas também gostava de defender. Então as coisas foram se encaixando assim maravilhosamente. Mas fora de campo, cara, assim... o meu irmão veio para mim comigo aqui, Luciano, que é o terceiro, né, de 6. Passou os primeiros 2 meses comigo aqui, foi difícil demais, cara. Conta de telefone era 5 mil marco na época, era, como se diz assim, 5 mil reais, 6 mil reais. Eu nem olhava, assim, nem olhava, só queria ouvir a voz da minha mãe. E eu falava era 5 minutos, cara, rapidinho, né? Eu só queria ouvir a voz da minha mãe e do meu pai, né? E mesmo assim, chorava. Eu lembro a primeira vez que fui levar meu irmão embora no aeroporto, lá em Dortmund aqui. Eu já tinha 2 meses de Alemanha, todo mundo já me conhecia aqui. Eu comecei a chorar no aeroporto, eu sentei, comecei a chorar e vi a polícia, assim. Aí depois os caras viram que era eu, assim. E aí, como você falou, como é que você falava? Eu falava nada. Eu só balançava a cabeça e fazia com o dedinho. Até o que era ruim, eu falava que tava bom, cara. Os caras aqui na Alemanha, os terapeutas, o diretor, os orcs, todo mundo falava, pô, Dedê, você sempre fala, balançava a cabeça. Eu lembro que eles falavam, tipo assim, depois que eu entendi alemão, né? Aí eles falavam, não falavam que você é feio pra caramba, aí você fazia assim. Aí, ó, cara, eu lembro, tudo que você falava tá bom, e a gente, você achava que a gente pensava que você tava entendendo, e a gente depois percebeu que não tava entendendo, a gente ficava brincando com você, e você nem aí, você só. Isso foi igual eu falei, cara, eu tava aqui, foi o que Deus me deu, a proposta que Deus me deu para ajudar meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu não poderia colocar obstáculo, não. Mas igual eu falei que você foi doído, difícil pra caramba. Isso foi, mas me fortaleceu como homem pra caramba na minha vida, assim. É o que eu passei com 6 irmãos lá, quando a gente era pequenininho, não tinha mal o que comer, não se passa aqui hoje, não se compara o que eu passei aqui, tendo um pouquinho de condição financeira, é totalmente diferente. Mas igual eu falei, isso aí foi muito bom e já conquistei, o primeiro ano fui o jogador que mais vendi camisa como lateral esquerdo do Borussia. Tinha o Anders Moura, cheguei aqui, tinha o Anders Moura, só tinha Chapuisá, Faiazinga, Cola, Júlio César, o eterno Júlio César aqui, o patrão, que tinha acabado de ir embora pro Botafogo. Então, pô, cara, foi só agradecer a Deus. E eu lembro ainda, meu pai ia no Mineirão, cara, puta merda. Ô, Vicente, ô, manga, a camisa do Borussia pra zoar os cruzeirenses, cara.
Cara, nunca comprei, nunca ganhei tanta camisa do Borussia. Do Borussia, tive que pedir pra Nike na época. Eu levava bolsa, cara, com mais de 100 camisas. Chegava aí, meu pai dava. E, pô, cara, os caras. Era a camisa que mais zoava o Cruzeiro, nosso rival na época, né, cara? Isso, as coisas se casaram de uma maneira maravilhosamente bem. E você chegou a bater o pé em algum momento de dificuldade aí nos primeiros meses, falar assim, não, eu quero voltar para BH, não vou ficar aqui mais, ou não chegou a esse ponto? Não, comigo sozinho só. Comigo sozinho. Eu falei, Entendi. mas eu falava assim, 3 anos. Quando eu completar 3 anos. Aí eu vou embora. Antes disso, eu comprei a casa pro meu pai. Primeiro dia eu comprei a casa pro meu pai. E eu falei, não, 3 anos aí, fazia as continhas, não, aí, pô, volto lá pro Atlético e tal, isso, aquilo, outro. E tive propostas para voltar. Mas aí, cara, igual eu falei, depois de 1 ano e meio, igual eu falei, fui aprendendo alemão, punho um Discman no ouvido, né? Na época era uma cassete, eu punho no ouvido o fone, ficava 3 horas dentro do ônibus, dentro do avião, ouvindo, né? Falando em alemão, em português, para ir aprendendo. Eles pagaram uma professora de alemão para mim aqui, não durou 3 semanas. Pô, já não ia na escola no Brasil. Chegou aqui a mulher, eu no meio da guerra, a mulher querendo me ensinar a falar A, B, C. Pô, eu tô querendo direita, esquerda, frente, trás. E aí eu comprei uma cassete, punha aí, teve uma reunião com o diretor do Borussia Zorc, né? E eu falei, a professora falou, não vou ensinar ele é mau aluno, isso, aquilo, outro. Eu fui e falei para ele, o tradutor veio, tinha um tradutor, um cara que falava português, muito mais ou menos, morava em outra cidade, e marcou essa reunião, ele veio também. Aí eu falei para ele por quê, o que eu queria. Eu falei, eu tava numa guerra aqui, não tenho que aprender a dar tiro aqui agora. Tô aqui dentro, amigo. Então eu quero direita, esquerda, quero comunicar com meus parceiros lá. Então eu agradeço ela, eu peço desculpa a ela, mas eu. E, velho, deu certo. Eu já fui, o Evanilson chegou um ano depois de mim, eu já estava traduzindo para o Evanilson, tudo arranhado, 90% errado, mas eu dava um jeito. E Imagina. aí chegou o Everton, amoroso, era o tradutor para eles, assim, e fui aprendendo. Até hoje eu não falo perfeito, não falo nem o português perfeito, mas a gente vai levando. Dede, e esses 3 anos aí viraram 13, né? Eu queria saber assim, como que foi para você ficar tanto tempo, né? Hoje em dia é tão raro um jogador ficar esse tempo todo num clube. No próprio Borussia a gente tem o caso do Reus, né? Que é, assim, todo mundo fala. E eu queria saber para você como que foi ficar esse tempo todo e se você recusou proposta de outros times para permanecer no Borussia. Então, nem eu imaginaria, né? Como eu falei, era 3 anos. E a identificação foi muito grande. A torcida fez a diferença aqui. Dentro de, lógico, o jogador, dentro de campo as coisas estavam andando muito bem. Como primeiro ano já fui o jogador que mais vendeu os primeiros 3 anos que vendia camisa do clube. E aí foi chegando o brasileiro, as coisas foram melhorando, eu fui aprendendo alemão. E aí fomos campeão alemão. E com o Amoroso, o Everton, o Léo Mermão tinha chegado, Evanilson. E aí as coisas foram agregando. E aí eu lembro que em 2005, a pior fase do Borussia Dortmund da história do clube, quando o clube quebrou, né? Que eu fui entender de futebol muito assim, né, cara? O clube era para descer para a quinta divisão e o Borussia não aceitou ser comprado. A gente não ganhou um jogo da Champions para classificar para a Champions League. O Borussia planejou com isso, que o presidente ele empolgou tanto, não roubou nem um centavo. Fica bem claro isso. Ele empolgou e o estádio era para 68 mil pessoas. Ele, do bolso dele, aumentou o estádio para 82 mil. Que era briga para entrar, para comprar ingresso, como até hoje. Né? E porque dentro de campo a gente tinha sido campeão. E ele pensou que a gente, pelo menos entre os 3 primeiros, a gente estava na Champions League, que dá dinheiro muito pro clube. E aconteceu uma zebra, cara, coisa de futebol. Eu lembro a gente empatou um jogo contra o Cottbus, que já tinha sido rebaixado 4 rodadas antes. A gente foi fazer uma repescagem contra o Bruce, um time aqui da Bélgica, e perdemos. Cara, as finanças do Borussia foi lá no chão, mandaram o presidente embora, jogador teve que ir embora, reduziu o salário, 50%, e quem não reduzia tinha que ir embora, e os que pudesse vender, vendia. Vendeu o Rosiski para o Arsenal, o Everton foi para a Espanha, um ano depois, e eles não queriam ir, mas foram, assim, e eu reduzi o salário, né? Eu tive proposta do Bayern de Munique,
de outros clubes também. Eu reduzi o salário e fiquei no clube. Eu lembro que eu fiquei no clube, foi doído pra caramba. Na hora que eu sentei em casa, que eu assinei o papel, quando eu fui embora pra cá, eu falei, caramba, eu vim cá pra ganhar dinheiro. Pô, eu vou reduzir o salário, cara. Tinha 6 anos já de Borussia. E graças a Deus, várias propostas. A Roma, tive proposta da Roma, e de vários outros clubes também, graças a Deus. E, e aí, cara, eu fiquei, cara, aí reconstruímos o Borussia. Cara, assim, uma história bonita demais, cara, assim. E aí acho que foi o carimbo dessa paixão da torcida comigo aqui até hoje, né? O reconhecimento do clube. Um brasileiro pode dizer assim, não tem nada a ver com isso não, mano. Eu tô lá no Brasil. Mas o cara, eu fiquei aqui e para mim essa foi a melhor jogada que eu fiz com o Borussia. Mesmo não foi 100% assim, logo depois, né, você reduziu o salário, mas depois eu falei, conversei com meu pai falou, Dedê, seu coração tá falando e, cara, eu não me arrependo da minha decisão até hoje, cara. Eu lembro que eu peguei fase no Borussia aqui, aí os caras foram tudo embora, nosso time, a máquina foi embora, e aí o Tinga chegou aqui, Tinga Felipe Santana, e a gente pegou 10 jogos dentro do estádio sem ganhar, com 82 mil pessoas, direto, 10 jogos direto. Os caras tinham medo de jogar contra a gente, os caras estavam felizes de vir no nosso estádio jogar, tava uma mãe. E o Tinga, cara, acabava o jogo, os carros ficavam debaixo da parede amarela, onde é que fica aquela paredona amarela lá. E os torcedores, bora, velho, próximo jogo. E isso, o clube já tava 3 anos mal. E isso, cara, eu nunca vi no futebol. Eu trouxe o Marques aqui na minha despedida aqui, que com 2 semanas o Marques, eu convidei o Marques, aí tinha... Alô? Pode falar que a gente tá ouvindo. Tá bom. Acho que o Samuel caiu ali, acho. Espera ele voltar? Não, pode continuar. A gente grava essa e na hora que ele voltar a gente finaliza. Aí eu trouxe... E aí que eu falei, passei a pior fase aqui com o Borussia aqui, e aí eu lembro que logo depois de 3 anos a gente foi reconstruindo, e chegou o Klopp, e mesmo com a molecada a gente foi reconstruindo o Borussia, fomos fazendo as coisas cada dia melhor, e aí a gente conseguiu, né, reerguer o Borussia, e foi quando eu fui embora, em 2011. Né? Logo, graças a Deus, em 2010 aí eu tive, com o Klopp, em 2008 tive um ligamento cruzado, uma lesão muito grave, depois disso tive muitos problemas, mas graças a Deus tive a chance de jogar com ele bastante ainda, e eu fui embora. E aí, em 2011, uma despedida espetacular que a torcida fez para mim. O último ano, quando eu anunciei que eu ia embora, todo jogo parecia uma despedida. E, então, cara, é só agradecer a Deus, assim. E aí, o Tinga fala ainda. O Tinga pegou essa fase que o Tinga fala, Dedê, o Tinga ganhou Libertadores Mundial com o Inter. O Tinga fala, Dedê, nunca vi isso aí não, cara. Nunca vi isso aqui, não. O Tinga não ganhou nada aqui. E o Tinga fala, Dedê, às vezes a gente fica até meio maluco, cara, que essa Tinga falava em particular, pô, Dedê, culpa é dessa torcida aí, cara. Pô, os caras não xingam, não jogam tomate, velho. Porra, o Tinga falava assim em particular comigo, aí depois falava, Dedê, mas na moral, você faz diferença. E eu falo assim, isso serve de exemplo, assim, é lógico que é difícil pra caramba você ver isso em qualquer outra parte do mundo vai ser difícil, né? Mas o Tinga fala a melhor fase da carreira dele foi que ele aprendeu muito aqui, na fase difícil do futebol, e ser respeitado. E é isso que eu falo igual eu falei, o Atlético foi minha criação, foi minha casa. Mas o Borussia, igual foram 13 anos, a maior parte profissional, a cobrança o tempo todo e o reconhecimento, né, e as fases mais felizes e difícil, pode dizer assim. Né, e quando eu trouxe o Marcos aqui na minha despedida, depois de 3 anos que eu já tinha ido embora, aí a torcida sempre, esses 3 anos fazendo campanha, e encostou a camisa 17, eu tive que vir aqui para conversar com o diretor da torcida para deixar liberar a camisa 17 para o Aubameyang, né, que para mim era viável ver o número 17 dentro de campo, não esquecido. Né, e o diretor pediu e eu vim cá, achei um gesto muito bonito da torcida e tudo, mas foi muito legal, assim, e aí quando
eles pedindo meu jogo de despedida, e eu falei, cara, eu já fiz uma despedida, já tive uma despedida, e aí eu falei, caramba, cara. E aí aconteceu que em 2015 tinha acabado de encerrar a carreira, eu era auxiliar técnico da Turquia, do treinador que me trouxe pro Borussia, o Skibi, que é um paizão meu também, depois me levou pra Turquia como jogador, depois como auxiliar técnico, e aí, quando eu anunciei em 2015 que ia fazer meu jogo de despedida aqui, com 2 semanas foram vendidos 81 mil ingressos. E não foi cesta básica ou troco de nada, não. Foi ingresso mesmo, só reduziu o preço em 20%, se eu não me engano. E, cara, assim, eu imaginava assim, então beleza, vamos lá fazer o jogo de despedida, cara, já que, 20 mil pessoas tá bom, 30 mil. E com 2 semanas, assim, um lateral esquerdo que jogou 13 anos, fez 12 gols, menos de um gol por ano, né? É a verdade. E ter um reconhecimento desse aqui, cara, assim, você fala com o Giovanni Elba, Curani, os caras, graças a Deus, os caras que são. Os caras falam, pô, Dede, onde é que a gente vai aqui? Eu falo assim, então eu agradeço a Deus, cara, por ter a própria torcida do Schalke, que é o rival do Borussia, assim. Eles falam assim, a sua história, você comprar a briga do time na pior fase, em reduzir tudo. Pô, um jogador, a gente aceita no nosso clube também. Isso é muito prazeroso de se ouvir. E essa é a minha história aqui, cara, que graças a Deus até hoje tô aqui, 23 anos de Alemanha já. E essa identificação com a torcida e o clube. O Dede, você falou aí sobre não ter saído e tudo, mas você teve alguma chance? A gente lembra de uma especulação de você voltar para o Atlético. Teve alguma chance de você voltar ali em 2011? Por que não deu certo? Por que você não jogou no Atlético de novo? Então, eu vou ser até bem. Eu tive do Atlético, eu tinha falado que na Alemanha eu não jogava mais, né, por outro clube. Então já tinha ficado definido isso. E aí com o Atlético estava bem de lateral, não sei. E aí não começou a ter uma conversa, mas nada que se foi para frente. Eu tive proposta do Botafogo, do Flamengo. Eu lembro, o Botafogo foi direto, não foi sondagem, não, foram conversas e diretamente comigo, que eu não tinha empresário, né? Então, o Flamengo, e eu acabei indo para a Turquia, cara. Eu, eu falei, cara, eu não sei se estou preparado para essa cobrança no Brasil como é todo dia aí, né? E aí acabei que eu fui para a Turquia, que o treinador me ligou, o Skibi, que tinha me trago para o Borussia 13 anos atrás. Pô, a gente tá precisando de um cara experiente, um líder aqui, falei do seu nome aqui pro presidente. Aí eu fui lá para a Turquia jogar 6 meses, fiz um contrato de 6 meses que eu ia parar de jogar com 33. E acabou com 1 mês de Turquia, fiz contrato de 3 anos, renovei. E fiquei lá 3 anos também. 3 anos consegui levar o time para a UEFA, uma qualificação da UEFA, né? E depois voltei como auxiliar técnico também, que não é a minha. Não sou empresário, não sou para ser auxiliar técnico, não sou para ser treinador. Sou um cara muito sossegado, isso aí não é. Então, foi isso. Por isso, no Atlético não chegou a evoluir para frente assim. Mas, ô Dedê, em algum momento anterior, lá quando você chegou, ou durante todos esses anos que você ficou no Borussia, chegou a ter algo mais concreto do Atlético? Ou Teve. teve? Você lembra de Teve. algum ano assim, específico que você pode contar pra gente? Agora é difícil, cara. Mas Mas sempre tinha uma conversa do pessoal eu com tava, eu tava, você. eu tava, eu tava muito bem no Borussia, né? Eles não me liberavam para cá. Naquela época tinha muito jogador, pegava os 15% e vambora, voltava. Ou arrumava um jeito de ir por empréstimo. Mas eu tava muito bem no Borussia, assim. Eu lembro, igual eu falei, eu lembro que eu cheguei a conversar com o diretor e eu cheguei e falei, não, agora eu vou acabar a temporada, eu vou chegar eu tava de férias no Brasil, conversei e falei, quando eu chegar lá agora, eu falei, tô com um problema aí, eu tenho que ir pro Brasil, me empresta 6 meses, 1 ano lá. Mas quando eu cheguei aqui, eu não tive coragem de falar isso aí. E aí eu falei com o diretor que não, que eu agradeci ele. E aí o diretor foi embora e sempre tá trocando no Brasil, né? Nunca é constante um diretor ficar muitos anos. E foi isso aí. Mas igual eu falei, nunca teve essa concretização como o Evanilson, meu parceiro, que jogou
no América, Cruzeiro, Borussia, ele chegou a jogar no Atlético, assim. Dede, você falou aí que participou da reconstrução do Borussia, né? Quando o time que é excelente e quase do zero, foi voltando até brigar de novo na Alemanha. Você viu o surgimento de muitos caras que fizeram história no Borussia, né? A chegada do Goera, do Hummels. Como é que foi quando você via esses caras ali? O que você achava quando você via até o próprio Van der Velde no gol, o Schmelzer na lateral, o Kuba? Muita gente que ganhou título ali no Borussia, né? Como que você via ali esses caras no treino? A galera era mais jovem que você já era um pouco mais. Como é que você via todo mundo ali? E se você esperava que todos eles fossem fazer o sucesso que fizeram? Então, eles me chamavam, eles me viam como eu vi o Paulo Roberto, eles me chamavam de vovô. Mário Götze é um irmão. Eu lembro, ele era um molecão, ele tinha um Golf, né? E ele vinha aqui final de semana, aí eu trocava o carro com ele, deixava o Golf dele aqui e pegava meu carro, né? Porque ele não poderia comprar um carro mais avançado. Ele tinha esse respeito. Aí ele ficava com o meu carro, ficava no final de semana com o meu carro. É um carro esportivo e tal, mais caro assim. Aí falava, eu falei, se você dá uma caneta no treino, você vai lá em casa, eu troco o carro com você. Assim, a gente, Hummels, veio do Bayern de Munique, né, o Lewandowski. Então, assim, eu fiz com ele o que o Tafarel fez comigo, cara. Nuri Sahin, acolhi todo mundo. Eu lembro o Chimela, o lateral esquerdo, que me substituiu, que ficou vários anos também, que encerrou a carreira, que é um amigo também. O primeiro jogo dele, quando eu machuquei o cruzado, o primeiro jogo dele, ele fala aí, você dá essa entrevista aqui, eu liguei para ele, de vídeo, e falei com ele, Chimela, vai dar tudo certo mesmo. Você não tem nada a perder, você tem que ganhar. Essa é a sua posição agora. Essa chance não aparece todo dia, não. Ele conta isso aí, que foi a maior motivação dele. Né? Porque eu acho o seguinte, cara, depois eu voltei de cruzado, eu fui titular com o Klopp. O meu último ano que eu tive azar, que tive muita lesão pequena, lesão no músculo, isso, aquilo, outro, mas o respeito que você, graças a Deus, com o Lewandowski, o Mário, cara, eu lembro o Mário, uma atitude assim, alemão é mais frio, fala que é mais frio, né? Eu não peguei muita parte quente do alemão. O Mário Götze, um molecão, com 18 anos, né? O Tinga falou, Dedê, esse moleque vai ser do caramba. Eu não esqueço, o Tinga falava isso. Falei, Tinga, ele é bom, cara, mas lá no Brasil você vê os caras mais Dedê, cara, aí ele fez um gol, 3 partidas antes do último jogo dentro de casa. Ele faz o gol e levanta a camisa, tem até essa foto, assim, e lá embaixo tá a minha camisa, com meu número 17, meu nome, assim. Eu tava aquecendo lá do outro lado do campo, assim, eu não enxergava lá do outro lado, porra, está dentro do nosso estádio, assim. Aquele gesto dele, cara, marcou ele na Alemanha, assim, que alemão, ninguém nunca tinha feito isso, assim, pode dizer assim, né? A gente brasileiro é sempre descontraído e tal, e o Mário correu de um lado do outro, assim, e eu lá, e os caras, todo mundo sabia do time, e eu não sabia. Aí os caras batendo na minha cabeça, o Dedê, aquecendo atrás do gol, assim, o Dedê, olha lá, e veio correndo assim, diante da torcida da parede amarela, eu tava aquecendo bem ali de baixo, assim, e que a camisa, assim, cara, porra, cara, um moleque, um filho, assim, cara, um filho, assim, que aí me deu um abraço, assim, esse cara todo me deu um abraço, assim, cara, pô, assim, igual eu falei, cara, hoje a gente se fala direto, o Mário como eu falei, o Nuri Sahin, saiu do Borussia junto comigo, assim, dei a mão para eles, eu lembro, o Nuri antes do Mário, o Nuri chegou a pegar a fase Pelé, a fase difícil aqui, como se diz aqui, né, do Borussia aqui, e eu dei a mão a ele, o Hummels, eu era o líder ali, eu e o Kehl, que hoje é diretor, e o Zorca, o DDLC, cara, e eu era capitão, e eu dava a mão aos caras, e tava ali, eu que apanhava, quando eu perdia, a gente perdia pra caralho, e eu tava ali, punha na frente dos caras ali, e os meninos reconheceram isso depois, eu não fiz mais do que a minha obrigação, como líder, como o Tafarel foi, como eu aprendi, e eu falei, cara, isso é gratificante, você vê um Hummels hoje, foi um fenômeno, na Copa do Mundo no Brasil aí, o dia que eu fui no hotel lá, visitar eles, um feliz 7-0 lá em Belo Horizonte aí,
Aí eu fui um dia antes lá no hotel lá, cara, o povo viu o carinho da seleção lá comigo. Tá louco. Kevin, Roma, Weidenfeller, todo mundo, né? Isso é. Igual eu falei, cara, eu só agradecer a Deus, assim, uma história muito bonita, assim, a minha. Ô, Dedê, estamos caminhando aqui. Quer fazer alguma aí, Túlio? É só tá, um pouquinho sobre o Götze e também sobre o Leo. Eu queria saber do Götze se ele te deu uma zoadinha ali depois do 7-1 e também como é que foi a conversa com ele. Ele fez o gol do título, né, cara, da Copa do Mundo. Se você trocou ideia com ele depois, como é que foi esse papo aí? Cara, eu lembro, né? Eu fui lá em BH e brincamos lá antes do jogo lá. Eu falei, ó, gosto de vocês pra caramba, mas vocês vão tomar um sacode amanhã. Você vai ver a torcida aí, se esse time tá bem, isso aqui. Brincando, né, com eles, assim. Lógico que falei sacode, mas é aquela zoeira que a gente tinha. Que, né? Você vai quer apostar e tal, o Mário Rumas, o Weidenfeller, os caras assim. E aí, cara, a hora que acabou, eu não acreditei, cara, né? Por 7. A Alemanha mereceu, assim, pode dizer, foi um dia da Alemanha, mas foi um dia atípico também, assim, no futebol. Porque quem entende futebol, como vocês entendem, tudo que o cara fazia dava certo. E aí ele me ligou depois, daí, não encontrei com ele, eu lembro. Aí ele olhou pra mim assim, sério, assim, aí pôs a mão na boca, assim, né? Tipo, zoando, assim, rindo, assim, aí abraçamos, assim, e a gente conversou assim, aí eu falei, pô, aí eles viajaram, eu dei boa sorte pra eles, e viajaram, e aí depois ele fez o gol na Copa do Mundo, depois aí eu liguei pra ele, depois de uns 2 dias, assim, pra deixar a poeira baixar, né? E aí ele não tava acreditando, a ficha não caiu, velho. A ficha não caiu dele, ele falando comigo, né? Ele sempre brincava comigo assim, quando era 17, 18 anos, sabe, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Aí ele falou, não fazer o gol do título, mas fazer, conseguir ser profissional, né? E eu falei, aí tem que lavar muita chuteira ainda. Falei, brincava com ele assim, né? A gente era uma brincadeira, igual eu falei, ele vinha aqui em casa, a gente tinha uma intimidade normal. E aí aí eu liguei pra ele e falei, tu rasca esse chave, falei que você conseguiu. Você lembra que você falava? Aí ele começou a rir, não, aí ele começou a rir assim, falou, pô, eu tô feliz demais, cara. Eu falei, Mário, se dedica, cara, se desfruta desse momento aí, você merece, é um menino bom, e é um menino bom mesmo. E aí, é isso aí, cara. Graças a Deus eu pude reconquistar, assim, reconstruir um clube, né, e até entrando um pouco no assunto, assim, claro, da questão do Atlético aí, né? Eu vi há 3 dias atrás um negócio com o Saracho aí, né, cara? Acho que da torcida aí num bar, o cara. Ali, eu achei assim uma coisa bem estranha. Eu sou torcedor, nem menos nem mais, não, né? Tem todo o direito, mas, poxa, é assim. Eu imaginei, poxa, o Tinga me ligou, né? Acho que foi ontem de ontem, falou: você viu lá? Imagina se esses caras vissem a Alemanha aí. Eu falo assim, cara, acho que a torcida do Atlético não precisa nem comentar. Eu já falei a minha história, a grandeza. Ano que vem vai ser um ano abençoado, né? Só de inaugurar o estádio nosso, cara, né? Independente do título que vai conquistar, mas tá inaugurando um estádio. Isso aí é uma grande vitória, cara. A torcida do Atlético sofrida, pode falar assim, que ela é sofrida gostosa, a gente é feliz pra caramba, né? Acho que não esquecer, assim, a gente pede apoio e reconhecer o que o Atlético fez ano passado. Quanto 50 anos foi campeão do brasileiro. Então acho que não pode esquecer um ano, né? Só porque não foi campeão brasileiro, ver que o Hulk, o que esse plantel fez aí. Acho que é um pouco mais de apoio, assim. E eu tenho certeza que a maioria da torcida do Atlético, né, é contra isso aí. Né? Acho que a gente, a gente é torcedor, a gente não manda em ninguém. A cobrança tem que existir, né? Mas tem que colocar o limite. E eu tenho certeza que representa a minoria, assim, da torcida, né? Porque eu acho que o respeito é o mínimo, né? Então, não é só na fase boa. Na fase difícil, a gente tem que apoiar também. Pode ser, só para finalizar, antes de voltar no assunto Atlético, para a gente fechar, também eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Lewandowski, que estourou 2 vezes melhor do mundo, um craque da bola. Quando ele chegou lá,
Você achava que ele seria isso tudo mesmo? Cara, o Lewandowski chegou no último ano meu de Borussia. E aí foi o ano que eu mais me lesionei. E ele era reserva do Lucas Barrios. E aí eu lembro. No domingo, os caras, a gente jogava no sábado. No domingo, os caras que não jogou o tempo todo, aí você treina mais do que os caras que jogou, que só faz a corridinha ali. E aí eu treinava 4 contra 4, que não tinha como o Brasil 35 caras no plantel. Aqui na Alemanha é 20, 21, 22 caras no plantel. E aí no outro dia para treinar sobrava só 7 cabeças, 8 cabeças, né? E aí dividia. E aí, pô, não queria treinar com o time do Lewandowski de jeito nenhum, cara. Porque jogava 3 contra 3 e aí ele não voltava. Não é atacante ficar lá na frente, é tipo um rachão, um goleiro para ir 3 contra 3. A bola cair no pé dele, cara, era normal. Mas até a bola cair no pé dele 3 contra 3, você tem que tomar a bola para dar para ele. Então você tomava o gol ali, campo reduzido, e aí eu chamava a atenção dele, ele me respeitava pra caramba. Cara, a gente tem um cara do bem pra caramba. Ele me chamava de Leo. Me chamava de Leo. E aí ele falou, Leo, eu gosto de fazer gol, cara. Pô, eu sou brasileiro, cara. Eu gosto de fazer gol. Sou igual o atacante, tem que fazer gol. Aí eu dava, mesmo dava aquela dura nele, até pro próprio ver que eu tava chamando a atenção, que o próprio treinador mesmo já chamava. Mas lá depois ele já chegava assim, e aí, não, ô Léo, tá tranquilo, tá tranquilo. E aí, pô, cara, eu já sabia, não imaginava que ele seria isso aí tudo. Vamos ser bem humilde, né? Bem honesto, mas que o cara era frio, pra raciocinar, pra fazer gol, isso aí, cara, quando ele chegou no Borussia, já dava pra ver. Dedé, a gente tá aqui o bate-papo do quadro Pinga Fogo também. Queria que você falasse um pouquinho como é que o torcedor sentir e ver o Atlético ser campeão brasileiro ano passado e como é que vai ser para você assim, a emoção de estar na Arena MRV, se você vem para ir na como é que vai ser para você? Se vai ficar mais de perto, ir mais ao estádio aqui, ou você vai continuar na Alemanha? Seus planos aí para como agora como torcedor do Atlético? Então, cara, como torcedor do Atlético foi anormal, né? 50 anos, né, cara? Os cruzeirenses podem zoar a gente aí, mas a gente tá mais atualizado que eles. A última Libertadores, né? Eu lembro, na minha época o Cruzeiro era considerado o grande, e é um grande clube, com todo o respeito. A gente, sou atleticano, mas consciente, né? Acho que o cruzeirense não é inimigo da gente, é tão gostoso. Você vê um clássico aqui como Borussia e Schalke e o respeito. Então, a gente não quer violência. Então, eu falo assim, hoje eu tô feliz demais, cara, né? O Atlético atual, não pode falar mineiro atual aí, Libertadores e brasileiro, né? E ano que vem, se der tudo certo, a gente vai inaugurar o nosso estádio e o Cruzeiro vai cair. Vai ser uma comemoração de título, ainda bem que eles subiram, né, para até desse bolo de sereia pra gente. Mas uma brincadeira à parte, assim, eu falo assim, ano que vem, se Deus quiser, há talvez uma pequena possibilidade, falei com o Sérgio Araújo, né, que é um ídolo também do Atlético aí, talvez levar o time de legenda do Borussia, né, para jogar contra o legenda do Atlético, uma oportunidade no estádio novo do Atlético. Há essa possibilidade, assim, né, ele está conversando com o pessoal, não na inauguração, mas há essa possibilidade. E questão de conhecer o estádio do Atlético, eu não me importo muito em ir na inauguração, não, né, acho que vai ser todo mundo quer ir na inauguração. Eu me importo sim em poder ir no estádio com meu pai, com meus irmãos. Um jogo bem tranquilo, a gente entrar lá dentro, lá, como eu fui no Mineirão agora, ver o Atlético com boné, há uns anos atrás, ninguém nem me viu, como torcedor assim, só não deu popular que bancada, né? Mas é muito gostoso, assim. Então eu quero ir na arena, assim, cara. Quero ir na arena lá, sentar lá, vai ser. Nem dá pra descrever, né? A sensação. Eu só falo que a gente é merecedor, cara. A gente é merecedor, né? Então é hora de desfrutar aí, agradecer a Deus e torcer para o Atlético aí. Apoiar, pedir a torcida para apoiar o clube nesse finalzinho de temporada e recarregar a bateria deles para eles verem, pô, ano que vem, que a cobrança pior do que a torcida te apoiar. Eu falava com o Tinga falou, Dedê, puta que eu não consigo dormir, sair do campo e ver a torcida aplaudindo a gente, 10 jogos seguidos sem perder. Cara, isso arrebenta o jogador, porque a gente tem consciência. Então é apoiar o clube aí para ano que vem a gente buscar coisa grande aí. Bacana.
Ô Dedê, nós temos um quadro aqui que chama Pinga Fogo e a ideia é te colocar numa saia justa. Brincadeira, são perguntas mais de boa, mas pra você tentar responder assim a primeira coisa que vier na sua cabeça, beleza? Valeu. Então, Pinga Fogo com o Dedê. Os melhores amigos que fez no futebol. Lincoln, Marques, Tinga, O jogo mais difícil da Conmebol de 97. na final. Na final Bateu, do jogo lá. bateu ou apanhou na briga contra o Lanús? Apanhou muito. Melhor lateral esquerdo que viu no Atlético. Paulo Como Roberto. torcedor. Paulo Roberto. O maior craque com quem jogou no Atlético. Pô. Marques, Tafarel. E no Borussia? Que foi craque depois que eu passei, depois que viraram, né? Quando chegaram era talentos, mas Pode ser. quando eu cheguei no Borussia, o Anders Müller, o eterno Anders Müller, era um fenômeno, né? Matias Sama também. E da geração nova, Mário Götze, Lewandowski. Torcida do Atlético ou do Borussia? Ah, velho, as duas. Não dá para escolher, né? Tem chance. O melhor time que participou do Borussia, qual temporada? 2002, quando fomos campeão. Um perrengue na Alemanha, No primeiro inverno. por causa do frio. O vidro congelou e eu pensei que o carro tinha quebrado, né? Eu tive que ligar para a tradutora que falava espanhol, ela mandou um táxi e quando eu cheguei lá, no treino, 20 minutos depois o meu carro chegou. E aí eu fiquei de comédia até hoje, na zoação, que eu falei que o carro tinha quebrado. Bacana. Zoou os alemães após a final da Copa de 2002? Eu zoei e eles me zoaram depois de novo, descontaram. O melhor técnico da carreira? Eu vou. Pô, é difícil falar, cara. Assim, caramba. O Leão foi meu pai, cara. O Leão, ele. O cara que abre a porta pra você, cara, e te. Né? Mas é. E depois, um treinador que virou um grande treinador, o Klopp. Mas ele virou. Quando ele chegou no Borussia, ele veio de um time pequeno. Né? E ele não era. E aí, nos anos, ele cresceu. Se fez a sua carreira como o Borussia fez também. Então, o Leão, pode dizer assim, que mais me ajudou, assim, e o Klopp hoje é o maior treinador. Na época não era o maior, mas hoje é, para mim, entre os três maiores. O melhor jogador que enfrentou, o jogador mais difícil de marcar. Figo. Real Madrid. Oi? Figo do Real Madrid. A maior decepção na carreira. A maior tristeza. Cara, não tem. Que bom. Não tem nada que marcou no futebol que não tenho. Só gratidão, só agradecer a Deus. E dá para escolher um momento mais especial? Então, cara, o Borussia é meu jogo de despedida. Assim, apesar que é até ingrato eu falar meu jogo de despedida, que foram 13 anos maravilhosos, mas. E no Atlético, cara, conquistar o título, depois que o juiz apitou lá os 90 minutos lá da Conmebol lá, que eu não sabia para onde que eu corria. Bacana. Esse foi então o Pinga Fogo e isso foi o bate-papo também com o Dedê. O Dedê, queria te agradecer mais uma vez aí por tirar um seu tempo aí da rotina e conversar com a gente. Muito legal relembrar tanto a sua história no Atlético quanto no Borussia, né? O torcedor tem um carinho muito grande por você. O Samuel, o Túlio, velho, foi um prazerão falar com vocês aí, cara. Eu que agradeço pela oportunidade. Sempre quando precisar, cara, pode chamar. Túlio, prazerão fazer contigo, cara. Foi muito bom. Valeu, Samuel. Valeu, Dedê. Foi um papo muito legal, foi muito proveitoso aqui, contou muita história legal. E sucesso aí nos próximos passos aí também, como gestor aí do que for fazer no Borussia, o que for trazer para cá também. Acho que vai ter sucesso, porque foi sempre um cara batalhador pra caramba, né?
Obrigadão pelas palavras. Isso aí. Então é isso, pessoal. Você que curtiu a entrevista, se inscreva aí no Portal do Ar e acompanhe também a repercussão da entrevista lá no nosso site, no Super Esportes. Um abraço e até o próximo. Esse foi o Por Onde Anda com o Dedê, ex-lateral do Atlético.